Hello! Mais uma live de terça. Vamos começando aqui agora. Hoje um tema interessante, né? Sobre finanças para crianças, por onde começar, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa saber. Oi, para quem tá chegando, e aí eu já vou perguntando para vocês, como que era quando vocês eram crianças? Né? Oi, mãezinha. Ó, o maridão já tá aí para entrar comigo. Como que era quando vocês eram crianças? Quando vocês eram adolescentes? Como que funcionava aí o sistema? Vocês ganhavam mesada? Vocês ganhavam dinheiro para o lanche da escola? O que vocês faziam com esse dinheiro? Isso foi legal? Funcionou para hoje vocês serem pessoas assim que conseguem controlar o seu próprio dinheiro, né? Funcionou as estratégias que foram usadas? Porque muitas vezes a gente faz por intuição, né? Especialmente se a gente pegar aí nossos pais, os nossos avós, eles faziam o que eles sabiam, o que eles consideravam que era melhor pra gente. E será que isso funcionou? Né? O que é difícil para você hoje? Qual que é a parte mais difícil? É economizar? É não gastar todo o dinheiro? Você aprendeu a economizar quando você era criança? Você aprendeu a usar seu dinheiro? A gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisas hoje. Então, vou pedir, antes de eu chamar o Gui aqui, vou pedir o de praxe, que é o quê? Enviar o aviãozinho, o famoso aviãozinho. Envia aí para os amigos, para as amigas que têm filhos, que têm netos, né? Porque vovô e vovó também sempre gostam de dar o dinheirinho pro xarope, né? Para os netinhos. Então, vamos chamar esse pessoal aí para conversar com a gente e para aprender um pouquinho mais o que a gente, né? A gente vai tentar ensinar um pouquinho do que a gente tem aprendido aí nesses nossos 6 anos com a Naomi aqui e o que a gente tem colocado também em prática na nossa vida. Então, chama aí o pessoal para a gente conversar. Tô mandando aqui para quem tá online e para quem não tá online que pode entrar depois também, né? Nunca esqueçam de mandar para quem... Já mandei aí para umas 10 pessoas. Mandem aí pelo menos para os 3 ou 5 primeiros da lista de vocês, por favor. E vamos chamar o povo aí para estar conversando com a gente. Vou colocar aqui o PIN, finanças para crianças, para quem for chegando, saber do que a gente está conversando, tá? Escrevi certo, não enxergo nada, acho que escrevi certo. E vamos colocar esse PIN aqui. Prontinho, agora eu vou chamar o Gui para vir conversar com a gente. E vamos falar um pouquinho sobre finanças hoje. E Rani? Vamos conversar um pouquinho e já enviou aí também os convites para o pessoal. Vamos ver quem vai entrar por aí para conversar com a gente. Oi, oi. Oi. Você tá vermelho? Tô tentando ajeitar a luz aqui, vamos ver. Melhorou? Melhorou. Tava um camarão. Muito sol na piscina, a tarde inteira, né? A gente fica meio bronzeado. Quero essa luzinha aí pra mim, pra ver se dá uma corzinha aqui na brancura. Então tá, vamos lá. Então, vamos entrar no nosso papo. Hoje o nosso papo é sobre as finanças aí, né? Para crianças, por onde a gente deve começar. O que a gente deve fazer para começar a plantar essa sementinha aí na cabecinha e no coração das nossas crianças. Então, Gui, tu quer falar alguma coisa antes da gente começar? De eu te fazer alguma pergunta? Não, pode tocar o barco aí. Tá. Oi, Bea. Então, vamos tocar o barco. Primeira coisa, para que a gente possa ensinar educação financeira para as nossas crianças, né? A Naomi agora começa um novo ano letivo, está começando um novo projeto de educação financeira, diferente do que a gente fez ano passado. Enfim, e eu sei que tem outros pais que têm esse objetivo também, ou que simplesmente querem aprender como fazer, mesmo sem fazer um projeto, como fazer. Qual que é o primeiro passo que nós, como pais, precisamos dar
para começar esse estudo com as crianças? Ou essa Então, prática? eu não quero sair do assunto, né? Mas eu acho que o passo inicial tem que ser conosco mesmo, né? Acho que é o primeiro pré-requisito, é você conseguir ter um manejo, um gerenciamento financeiro na sua casa, né? Não adianta você Uhum. querer ensinar para o seu filho se você não pratica aquilo, né? Então, eu acho que antes da gente mesmo entrar na questão das crianças e quais as estratégias que a gente pode estar usando, né? E como fazer um projetinho para ensinar alguns conceitos importantes, eu acho que o pré-requisito é a gente colocar esses princípios em prática, os pais, né, colocarem em prática. Não, nós não queremos ser aqueles, né, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Faço o que eu digo e não faço o que eu É, faço. então a gente tem que viver aquilo que a gente acredita, né? Então esse é o princípio mora, assim, o início, né, das coisas. Então eu queria, assim, para talvez servir de fundamento para a nossa conversa, colocar aqui 5 pilares importantes de forma bem rápida. Eu até tenho Ok. conversado com a B aí, da gente, de repente, semana que vem, tá fazendo uma conversa mais específica para os pais, né, para as pessoas que estão interessadas aí em conhecer melhor esses fundamentos e começar a colocar em prática essas estratégias, né? Então, 5 fundamentos aqui importantes, que para mim seria a resposta da pergunta por onde começar, né? Então, antes de começar com a criança, você tem que começar consigo mesmo, né? Então, pilar número um, né? E aqui eu vou falar de forma bem genérica, a gente não tem tempo para aprofundar, porque o nosso objetivo aqui é falar das crianças, né? Pilar número um é os pais, né, estar em sync, né, ou em harmonia, ou em mesma sintonia. Isso é muito importante. Não adianta um puxar para um lado e o outro puxar para o outro. Não adianta um acreditar em alguns conceitos com relação a como se deve gerenciar o dinheiro, né? E o outro acredita em coisas diferentes. Então é importante ter essa união, né? Esse consenso, né? entre o casal, O né? casal. Isso é muito importante. Então esse é o pilar número um, tá? É você estar sempre na mesma na mesma sintonia com o seu esposo, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Uma coisa que eu vejo direto isso acontecendo, e no meu entendimento, isso não é saudável, né? E eu acredito que esteja dificultando muitas famílias aí na relação, né? Que é a questão do meu dinheiro, do teu dinheiro, né? Então, quando você casa, você tem que esquecer esse pronome meu e teu. É o nosso dinheiro, é as nossas contas, né? As nossas dívidas também, se existem dívidas, né? Muitos casais aí casam e herdam dívidas, né? Dos parceiros. Aquela dívida dele acaba sendo a sua dívida agora também, né? Então, parar com esse eu, teu, meu, teu, né? E começar a adotar a questão do nosso. Isso é importante. Então, uma outra questão também é o teu porquê, o teu destino, o teu objetivo, aonde que vocês querem chegar, né, juntos? Quais são os alvos, os objetivos do casal com relação ao futuro, a projeção do futuro a médio prazo, até a curto prazo, né, mas principalmente a longo prazo, né? Então, quando entro na questão de dinheiro, o que eu tenho percebido ao longo dos anos é que todo o atalho, tá? Todo o atalho que as pessoas tentam tomar, né, para chegar num sucesso financeiro, ele vai te causar problemas. Tá? Vão ser desvios muitas vezes que você vai acabar desviando e tomando tendo muito mais problemas, tá? Então, a questão de gestão financeira no lar é consistência, tá?
é trabalho, é suor, tá? E é paciência. Tá? Esse negócio de atalhos, né? Aquela coisa, né? Quando o milagre é demais, o santo desconfia. Então, não existe investimento ou coisas assim tão boas, tão maravilhosas, sem um catch, né? Sem uma pegadinha, ou às vezes é um alto risco. Tá? Então, tudo isso você tem que analisar. Né? Então, o importante é você ser consistente, é você ter paciência, perseverança, né? Especialmente se você é jovem. Nossa, se você é jovem, você tem aí anos e anos para estar aplicando esses princípios e com certeza você vai se dar muito bem. Né? Então, essa é a questão número 1. A questão número 2 é você ter um orçamento, você ter um plano. Né? Isso a gente já tem falado várias vezes. É muito importante você ter um orçamento familiar. Eu não paro de enfatizar isso porque é a principal ferramenta para você economizar, para você controlar os seus gastos, para você ter controle das suas finanças, é o orçamento. Ainda essa semana eu falava com uma amiga que dizia assim, puxa, realmente, Gui, eu coloquei os dados aqui do mês passado no orçamento e eu achei que estava tudo sob controle na minha mente, mas eu vi que eu fechei o mês no negativo. Pois é. Quando você coloca no papel, é diferente. Então, o propósito do orçamento é você planejar para frente, projetar o futuro, e não simplesmente colocar os dados ali. Isso é muito importante. Senão não adianta. Né? Aquela coisa de, eu vou pegar o meu extrato e vou anotar tudo que eu comprei no mês. Para quê? Para que você vai fazer isso? Só para ter o controle, para você saber quando que você gasta? Tudo bem, é legal. Mas o mais legal é você estar projetando e dizendo, olha, para o mês que vem nós vamos gastar tanto nisso, tanto naquilo outro e vamos ficar dentro desse limite. Porque aí, no final do mês, quando você tem um plano, aquele plano vai te dar uma recompensa. Qual que é a recompensa? É o saldo positivo que vai te dar se você seguir aquele plano. Então, o planejamento, o orçamento é extremamente importante, é o segundo pilar desses princípios. Né? O terceiro e o quarto não é nenhuma novidade. Né? Número 3, gaste menos do que você ganha. Simples. Por quê? Porque se você gastar mais do que você ganha, você vai cair num problema chamado dívida. Uhum. Você vai ter que pegar emprestado. Tá? Então, nunca compre algo que você não tem dinheiro para comprar. Simples, é simples assim. Mas eu vou parcelar em 10 vezes. Não, peraí. Por que a gente compra e depois paga se a gente pode guardar e depois comprar? Né? Então, você guarda e daí você compra. O problema é que hoje em dia a sociedade está muito imediatista. Né? É aquela história da gratificação instantânea. Você tem vontade, você abre o celular, você faz um pedido e você compra. Parece que aquilo ali libera uma endorfina no teu corpo, assim, né? E aquilo ali te dá uma sensação de prazer, talvez, né? Então, essa sociedade imediatista. Né? Então, a gente tem que aprender a voltar lá, antigamente, quando não tinha cartão de crédito, quando não tinha crediário, quando não tinha essas coisas, as pessoas guardavam o dinheiro e quando tinham o dinheiro compravam. Então, simples. Não compre algo que você não tem como pagar, que não tem o dinheiro para pagar. Tá? Então, gaste menos do que você ganha. Tá bom? E aí, o número 4 porque se você não cumpre o número 3, aí você vai entrar no quê? Na dívida. Não pegue emprestado. Esse é o número 4. Tá? São princípios importantes. Tá? Você tem que estar na mesma página, você tem que ter um orçamento, você tem que gastar menos do que você ganha e você não vai pegar dívida. Não vai pegar emprestado, dinheiro emprestado. Porque isso vai te atrasar a vida. Tá bom? E aí, número 5, importantíssimo, guarde o dinheiro. Tá bom? Guarde o dinheiro. Tem 3 coisas, aqui para nós encerrarmos essa parte. 3 coisas que você pode fazer com o dinheiro guardado. Ou 3 razões para você guardar o dinheiro. Tá? Número 1, você tem que ter um fundo de emergência.
que é um fundo de emergência? Você tem que ter aí pelo menos de 3 a 6 meses de seu custo mensal guardado numa poupança. Não é investimento, não é, é um seguro, tá? É um fundo de emergência que você pode ter liquidez rápida. Você vai lá, pega e pronto. Não precisa estar lá numa poupança, não está rendendo. Aquilo ali não é investimento. É um fundo de emergência, é um seguro. Caso aconteça alguma coisa, você perde o trabalho, acontece alguma emergência, porque emergências acontecem, né? O tempo inteiro. Né? O carro quebra, né? A tempestade vem, destelha a casa, né? A enchente vem, alaga. Então, emergência acontece o tempo inteiro, e você, ou então você é demitido do trabalho. Então, imagina, você perde o trabalho, você tem aí 6 meses de fundo de emergência que você pode procurar um outro trabalho sem precisar ser despejado, sem precisar passar fome, sem precisar pegar emprestado. Então, fundo de emergência, muito importante. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você faz com o dinheiro que você guarda, tá, é, obviamente, investimento. Tá? Você vai investir, pensar no futuro, né? Fazer aquele pé de meia, né? Para sua aposentadoria, ou você vai investir em fundos mútuos, ou você vai investir em aposentadoria privada, ou você vai investir em imóveis, tá? Investimentos. É a segunda coisa que você faz com o dinheiro que você guarda. E a terceira coisa que você vai fazer são compras grandes. Por exemplo, precisa de um carro, ou tem que trocar de carro. Né? Então, guarda lá, sei lá, R$ 1.000 por mês, R$ 500 por mês, para aquela compra grande. E aí, no final de um período de alguns meses, você vai ter não só o dinheiro do seu carro na troca, mas você vai ter ainda um montante para botar em cima e melhorar de carro. Aí você faz isso todo ano, daqui a pouco você está dirigindo um baita carro. Tá? Então, é só a questão de ser consistente, de ser meticuloso e organizado no seu planejamento, no seu orçamento. Tá bom? Então, são esses 5 pontos. Aí, falaste aí, né, como que a gente precisa se preparar para poder, né, tá falando isso para as nossas crianças também, ensinando, né, o que a gente está chamando aqui de teoria para nós agora, para colocar na prática e poder ensinar para os nossos filhos. Mas como que a gente vai ensinar isso para os nossos filhos? Porque, assim, esses 5 pilares, né, para eles vai ser muito subjetivo, digamos assim. Claro. Então, tu falaste aí no final 3 coisas que a gente pode fazer com o dinheiro. Como que a gente pode aplicar isso na educação da criança? Bom, então, essa primeira introdução é simplesmente para mostrar para os pais, né, o pessoal que está acompanhando, que você precisa entender esses pilares. Se você quer ensinar isso para o seu filho, porque é isso que nós acreditamos que vai levar eles ao sucesso, você tem que aplicar na sua vida. O que adianta o João e a Maria olharem e verem o papai e a mamãe dizendo, olha, não é para pagar dívida, não é para pegar dívida, né? Não é para fazer isso. E aí ele olha no dia a dia, o papai e a mamãe estão comprando em 12 vezes, botando no cartão, dando pré-datado, etc. Tá? Então é isso, simplesmente ser coerente, né, com o discurso. Tá bom? Exatamente, precisamos ser o exemplo. Tá? Temos que ser líderes pelo exemplo. Tá bom? É muito importante. Com relação... Só um pouquinho, a Beatriz falou aqui, ó, hoje em dia o crediário está muito fácil de conseguir e difícil de pagar. E essa questão de guardar, creio que seja o que mais pega para o brasileiro, pois muitos já ganham pouco. Exatamente. Você sabe que antes dos cartões de crédito começarem a lançar programas de pontos, milhas, etc., vocês sabiam que eles fazem estudos com pessoas? Eles pesquisam, empresas como Capital One, aqui nos Estados Unidos, e outras empresas de cartão de crédito, eles fazem pesquisas para ver onde que eles podem ter mais sucesso, como é que eles vão fazer com que você use mais o cartão, tem um risco maior de entrar numa dívida, né? Em troca de pontos e milhas e etc. Eu nunca vi ninguém que venceu na vida porque ganhou milhas no cartão. Né? Gui, posso dar um exemplo aqui rapidinho para a Bea sobre o que ela falou?
Claro. Uma coisa que aconteceu com a gente, né? Então, posso estar falando aqui porque nós vivemos isso. Ela continua aqui dizendo assim, ó, e ganhando pouco fica difícil de guardar, pois ultimamente os preços por aqui estão exorbitantes de caros. Não é ultimamente, tá, Bea? No Brasil as coisas sempre foram caras, sempre mais caras do que em qualquer outro lugar do mundo, né? É sempre superfaturado. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu e o Gui estávamos no Brasil, trabalhando os dois como professores de escola pública, antes de nós virmos para cá. Os dois trabalhavam como professores de escola pública, tá? Vocês sabem, né, qual que é o salário de um professor de escola pública. Éramos só os dois, a gente ainda não tinha filho, mas nós estávamos planejando de ter. Nós morávamos de aluguel e nós precisávamos de um carro. Claro, para trabalhar, o Gui trabalhava em 3 cidades diferentes e eu trabalhava em outra cidade, então a gente tinha que dirigir todo dia. Ele me deixava na escola, depois ele dirigia para uma escola, dirigia para outra, coisa e tal. Bom, a gente poderia ter comprado, financiado um carro, né? Eu já tinha feito isso no passado. O que a gente optou? A gente optou por ter um Fusca. Eu até já botei foto aqui, o Polenta era um Fusca amarelo. Nós ficamos 1 ano com aquele Fusca e nesse 1 ano nós fomos juntando dinheiro para o que a gente precisava comprar para nossa casa. A gente juntou dinheiro, a gente comprou um bom sofá na época para nossa casa. A gente ficou alguns meses sem um sofá, enjambrando na sala, ficamos. Mas foi melhor juntar para pagar do que fazer a prestação. Nós juntamos dinheiro para comprar uma máquina de secar, porque a região que a gente morava era muito úmido, muito frio no inverno, então chovia muito, às vezes a roupa não secava. Então, para nós era importante ter uma máquina de secar. Só que a gente não podia comprar, a gente passou o inverno sem máquina de secar, passamos, enquanto a gente juntava o dinheiro para comprar. Então, assim, é tudo muito caro, a gente ganha muito pouco, ganha, mas não é impossível. Né? Basta a gente ter esse planejamento. Outro dia a gente falava aqui, né, que a riqueza, isso já está comprovado, não é da minha cabeça, né? A riqueza, ela está muito mais ligada a quanto você gasta do que quanto você ganha. Uhum. Tem gente que ganha muito bem, mas gasta mais do que ganha, e aí o patrimônio líquido é negativo. E tem gente que ganha menos, mas consegue viver com uma porcentagem daquilo e investe o resto, guarda o resto e tem um patrimônio, entendeu? Então, assim, a riqueza, porque a riqueza é isso, né? É os seus bens menos as suas dívidas, é o teu patrimônio líquido, né? Então, assim, claro, tem situações que a pessoa ela precisa aumentar a renda, porque não consegue sobreviver com aquilo. Então, é importante você ter uma renda razoável para sobrevivência. E se você não tem, você tem que pegar um outro trabalho, você tem que fazer um bico. Agora, com a internet, tem muitas opções. Então, uma coisa importante, ou você tem que aumentar a renda, quer dizer, não é ou, né? Se você aumentar a renda e colocar o orçamento em prática, melhor. Melhor. Né? Agora, eu garanto para você, se você só colocar o orçamento em prática, já vai parecer que você ganhou um aumento. Porque essa foi a minha experiência. Eu já contei aqui. Eu passei ganhando X para ganhar 4 vezes mais. E aí no outro mês não sobrou nada. E aí passou um outro mês, não sobrou nada. Eu disse, não, peraí. Ou eu estou emburrecendo na matemática ou alguma coisa está errada. Era para sobrar pelo menos a metade e não sobrou nada. Por quê? Porque eu estava gastando, eu ganhava mais, mas gastava mais também. Então, quando a gente colocou em prática o orçamento, e a gente começou a ver onde é que o dinheiro estava indo, e planejar onde o dinheiro ia, primeiro mês, eu disse, parece que a gente recebeu um aumento. Sobrou sobrou um valor que nunca havia sobrado. Então, eu garanto para você colocar isso em prática, você vai começar a guardar dinheiro, você vai pagar as suas dívidas, tá? E se você seguir os princípios lá que a gente fala, e você vai começar a vencer. Você vai começar a pegar tração e andar para frente, não para trás. Tá bom? Então, assim, essa é a questão. Vamos falar um pouquinho sobre as crianças agora. Pode ser? Sim. Vamos voltar lá à pergunta. A gente já viajou aqui na maionese, vamos longe. Vamos voltar na pergunta que era:
tá bom, agora o papai e a mamãe entraram em sintonia, estão começando a fazer o orçamento, estão começando a colocar os 5 pilares ali em prática e querem também motivar as crianças e já plantar essa sementinha nas crianças. Beleza. Por onde começar? Então, estratégia legal que a gente adotou aqui em casa e continua adotando e melhorando a cada dia, né? Ela é baseada em um conceito bem simples. Só existe 3 coisas que você faz com dinheiro, tá? Não tem outra, não tem mais. Ou você vai gastar o teu dinheiro, e é legal gastar o dinheiro. Hoje mesmo eu coloquei lá um trechinho do vídeo, como você gastar sem culpa, sem peso de consciência. Como é bom você gastar o teu dinheiro sem aquele peso na consciência. Uhum. Tá? Então é legal gastar. Dinheiro, ele é para gastar, você tem que gastar. A outra coisa que você vai fazer com o dinheiro é guardar, que a gente falou. Fundo de emergência, investimento, compras grandes, você vai guardar para esses fins, né? E a outra coisa que você pode fazer com o teu dinheiro é doar. Isso é muito importante também. Vai começar a cultivar o espírito de generosidade, né, no indivíduo. Isso é muito legal. Tá, agora voltamos para a criança. Gastar, exatamente, guardar e doar. Tá? Muito Agora bem. eu quero que tu volte isso assim, pensando na criança. Como exatamente. que a criança gasta, como que ela guarda e como que ela doa. O que é preciso ser feito? Então é justamente aí que eu ia chegar. A gente adota aqui em casa, tá, um sistema chamado sistema dos envelopes. São 3 envelopes, justamente divididos nesses 3, vamos dizer assim, destinos que o dinheiro pode tomar, né? Então vai ser o envelope de gastar, o envelope de guardar e o envelope de doar. Tá? Então, a partir dali, a criança já tem essa noção, ok, são 3 envelopes, são 3 macro áreas que eu posso trabalhar o meu dinheiro. Tá? Agora, obviamente, é importante para a criança, tá, saber qual que é a origem do dinheiro. E para ela saber qual que é a origem do dinheiro, ela tem que começar a experimentar isso desde pequena. Se eu perguntasse para você qual a origem do dinheiro, né, o que você diria? Né? Então, imagina uma criança. A criança tem que entender de onde é que vem o dinheiro. Gente, dinheiro vem do trabalho. Não nasceu na árvore, né? Exatamente. O dinheiro vem do trabalho. Então, a origem do dinheiro é o trabalho. Por isso, você tem que começar a introduzir esse conceito desde cedo na sua casa. Tá? Então, é claro, aqui nós vamos entrar na questão, provavelmente aí da questão das mesadas e tudo mais, o trabalho de casa. Existem trabalhos e atividades do lar que a criança tem que fazer sem pensar em nada em recompensa nenhuma. Simplesmente porque é uma cooperação, ela está ajudando, está todo mundo trabalhando em casa. A mãe está trabalhando, o pai está trabalhando e os filhos trabalham para ajudar, sem recompensa monetária. É simplesmente o que eles precisam fazer e pronto. Né? A cooperação, a ajuda do lar. Que seria arrumar sua cama, guardar os seus Exato. brinquedos, guardar suas roupas depois de uma certa idade, ajudar a colocar a mesa, tirar o prato da mesa, né? Começar a ajudar a lavar uma louça quando já está maiorzinho. Então, exato. Claro, depende da idade, você vai poder introduzir atividades um pouco mais complexas, né? Uhum. Então, agora, ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente precisa ensinar as crianças assim, né? De que eles têm que ajudar e ponto, né? A parte deles nessa comunidade do lar é ajudar, fazer a parte deles. Ao mesmo tempo, a gente não pode perder a oportunidade de ensinar. Tá? E quando você não usa o que nós vamos falar aqui como uma lição prática, você perde essa oportunidade. Então, o que a gente, especialmente agora, a gente vai começar a adotar, começando o ano letivo aqui da Naomi. Nós vamos pegar atividades, tá, que são um pouquinho mais avançadas para a idade dela. Tá? Em alguns dias da semana, ela vai ter a oportunidade de fazer essas atividades. De aprender
a fazer essas atividades. Exatamente. Ela vai estar aprendendo uma nova função, uma nova atividade, né? E, ao mesmo tempo, ela vai estar vendo que é através do esforço dela que ela vai poder receber uma recompensa. Por isso que aqui a gente é contra essa questão da mesada. Mesada, para mim, soa como socialismo, como comunismo. Como se a pessoa fosse o direito dela receber aquilo todo mês, simplesmente por ela existir. Né? Como muitas pessoas vivem sentadas em casa, sem trabalhar, sem fazer nada, simplesmente sendo um fardo para o governo, achando que o governo tem o dever de sustentar. Então a gente não quer criar os nossos filhos com essa mentalidade. Então você não usa esse sistema da mesada, como se ela tivesse o direito natural de receber. A gente usa um sistema de retribuição ou comissão, né? Ou você pode chamar como você quiser. Mas ela tem que aprender que o dinheiro vem do trabalho. E ela só vai receber se ela trabalhar. E aí, como a B falou, são trabalhos específicos. Não é o arrumar a cama, ou botar a mesa, coisas que ela já tem que fazer simplesmente por cooperação, né, na casa. Mas sim atividades específicas que você vai desenvolver de acordo com a idade. Né? Então, se quiser mais informação, mais detalhes sobre isso, a gente pode Por estar exemplo, mostrando. vou dar um vocês. exemplo aqui para vocês, tá? Nós temos 2 cachorrinhas aqui. A Naomi sempre quis muito essas 2 cachorrinhas. Então, é tarefa dela desde sempre, todo dia. Ela checa a água das cachorrinhas, vê se elas têm água. Se tiver acabando a ração, ela coloca a ração. Na hora que a gente vai jantar, que elas jantam também, ela bota o potinho delas e dá comidinha para elas. Então, isso já são tarefas que ela ajuda com as cachorrinhas. Mas tem uma atividade que é referente às cachorrinhas, que é trabalho do papai. Geralmente é o papai que faz, às vezes é a mamãe, mas geralmente é o papai, que é catar o cocô das cachorrinhas no pátio, porque ninguém quer estar andando ou brincando no pátio e pisar no cocô, não é? Então, a gente faz todos os dias esse trabalho para que ela, quando vai brincar no pátio, ela não pise no cocô. Então, essa não é uma tarefa dela. Mas ela pode ajudar nessa tarefa, né? Ela vai estar aprendendo, né? A mexer lá com o cestinho e com a vassourinha de puxar o cocôzinho, juntar os cocôzinhos, colocar no saquinho, jogar fora. E ela pode estar recebendo uma retribuição por fazer isso uma vez ou outra, quando, por exemplo, o papai está muito atrasado para uma atividade e precisa fazer aquilo, ela pode cooperar ajudando e tendo uma retribuição para aquela tarefa. E olha só, você tem aí, nesse exemplo, uma oportunidade dupla ou tripla, porque você vai estar ensinando, tá, a questão da financeira, né, de que o dinheiro vem do trabalho. E interessante aqui é você remunerar, dependendo da idade, se é a criança mais nova, você tem que remunerar imediatamente depois da atividade. Porque a criança ela é muito visual, ela precisa dessa recompensa imediata. Não é que nem a gente que espera uma semana, 2 semanas, 1 mês para receber, né? Quando a criança começa a crescer, tudo bem. Né? Então é importante você ter lá algumas notas soltas para você já dar essa recompensa imediata. Então você vai estar educando ela nessa questão e também em outras questões. Por exemplo, o cocô. Como é que a gente faz aqui em casa? Tá? Aqui em casa tem muito pinheiro ao redor. Então eu junto a palha do pinheiro, tá, e vou colocando num canto ali no quintal. Tá? E aí o cocô do cachorro, eu tenho um lugarzinho onde eu faço fogo e eu vou colocando ali o cocô, uma camada de palha de pinheiro, para não dar o cheiro, né? E aí eu vou lá no outro dia, junto mais um pouquinho, jogo em cima, boto mais uma palhinha de pinheiro. E assim para não dar o cheiro. Tá? Então a gente, no final, a gente tá ensinando também outras lições naturais de como reciclar, né? Por que a gente queima depois esse cocô e não joga no lixo. Né? Então, usa o plástico, né? O plástico para juntar o cocô. Então ela vai começar a entender o porquê de certas coisas e vai começar a fazer outras conexões que ela não sabia. Então, é uma oportunidade educativa muito, muito maior do que só o financeiro, quando você introduz atividades extras, né? Que podem fazer parte.
né? Higiene, limpeza, tudo isso, né? É verdade. Então, falamos aí da retribuição. Uma coisa, Gui, que eu gostaria que tu desse uns exemplos também, quando tu falaste ali das 3 coisas que a gente faz com o dinheiro, gastar, guardar e doar, né? Gostaria que tu desse exemplos, assim, para criança, né? Tá. Aí, quando eu falo de criança, eu tô falando de criança de 5, 6, 7 anos, idade da Tá. Naomi, 9, 10. O que seria um exemplo, assim, de para que guardar, como guardar e com o Ó, que gastar, por que gastar? vocês vão ver que os princípios são os mesmos para crianças e para adultos, tá? Nós já falamos sobre isso com relação aos adultos. Então, para a criança, o envelope de gastar, ele é importante, porque ela vai entender que você só compra uma coisa quando você tem dinheiro no envelope. Isso é muito importante, muito adulto não sabe essa lição. Tá entendendo? Então você compra aquilo que você tem dinheiro no envelope. Se o envelope está vazio, ou se não é suficiente, mamãe, não é suficiente. Então espera mais um pouquinho. Tá? Então esse é o envelope do gastar. Você já vai estar ensinando ela a não fazer dívida. Olha só. Né? Bom, envelope de guardar. Aqui você vai estar dando, por exemplo, obviamente a criança não precisa guardar para escola, para college ou para aposentadoria, não. Mas ela já tem que começar a praticar o conceito de guardar. Para que ela vai guardar? Então, o dinheiro de gastar, ela vai gastar no dia a dia. Agora, o dinheiro de guardar, né, a parte que ela guarda, ela vai guardar para compras maiores. Então, vamos dizer que ela quer alguma coisa um pouquinho mais cara. Então, ela vai ter aquele dinheiro guardando toda semana, enfim, para estar acumulando ali e poder comprar essas compras maiores. Isso vai ensinar ela, tá, a não ser imediatista. Essa história da gratificação instantânea que a gente estava falando antes, né? Que hoje é muito fácil, né? O mundo gira em torno disso. Né? E a criança, imagina, já cresce nessa sociedade, se ela vê os pais agindo dessa forma, o que ela vai fazer? Vai seguir o mesmo caminho. Né? Então você vai estar ensinando uma lição aí para ela ter paciência, perseverança para guardar. Por exemplo, se é uma coisa que é muito cara e você vai ver, vai levar muito tempo para ela guardar. Você vai conversar com ela. Por exemplo, uma bicicleta, né? Vamos pegar um exemplo aí, uma bicicleta. Então, a bicicleta é cara, vai levar, sei lá, muitos meses para ela guardar. Então, tudo bem, você é pai também, você tem que, né, ter um balanço aqui, uma moderação, né? Então, você pode fazer o seguinte, olha, minha filha, meu filho, vamos fazer assim, ó, cada real que você conseguir guardar, o papai e a mamãe vão fazer o match, né? Vão botar R$ 1 também. Então, por exemplo, se a bicicleta pegar, sei lá, 300, tá? Ela vai guardar 150 e você vai lá e vai dar, então, mais 150 para fechar o 300. Então, é um exemplo. É um exemplo de como você pode estar trabalhando essas questões, né? Claro, você vai fazer isso eventualmente, né? Claro que aniversário, Natal, essas coisas, as crianças sempre ganham presentes, né? Mas você não pode perder a oportunidade da lição. Isso que eu acho que é o mais importante, é você usar esses momentos do dia a dia para estar educando. Isso é homeschool, né, B? A educação, ela é natural da família. Educação, ela não é um direito natural, ela não é um direito do Estado. Ela tudo bem, pode ser um dever do Estado educar para aqueles que não podem, mas ela é um direito natural da família e nós temos que exercer esse direito. Senão você vai deixar a criança na frente da televisão, né, na frente do computador, e ela vai ser educada pelo mundo. É isso que você quer com toda essa questão ideológica que está aí hoje em dia? Eu acho que não, né? Então, assim, a gente tem que tomar as rédeas do controle. Porque a gente, querendo ou não, nossos filhos é o futuro da nação, né? Mesmo para quem não faz homeschool, né? Esse é uma lição, um aprendizado importante, porque a escola não ensina aí educação financeira para as crianças. Então, seria responsabilidade e dever dos pais estar preparando a criança para a vida nesse sentido. O que é um absurdo, né?
A gente aprende tanta idiotice na escola. Que nunca vai usar. Nunca vai usar na vida. E uma coisa que você usa todo dia, durante a vida inteira, você não aprende. Então, que escola é... Olha, às vezes eu tenho dificuldade assim, de compreender, né? As pessoas que estão no controle e fazem esses currículos, essas diretrizes. Como pode, né? Quando você depois tem que descobrir isso por si só, uma coisa tão básica, que não precisa saber trigonometria, né? Equações complexas. Não, é você saber subtrair, somar, diminuir, multiplicar, porcentagem, uma coisa básica, né? E você usa a vida inteira. Você tem que saber bem as 4 operações, né? E aí, o que acontece? A escola, ela tem, especialmente no Brasil, o objetivo da escola é preparar a criança desde ali do primeiro aninho para, no final, prestar um vestibular. Então, é uma corrida contra o tempo. Mal a criança conseguiu aprender a somar, ela já está aprendendo a subtrair, a multiplicar. Não dá tempo dela internalizar. E aí, o que acontece? Chega ali nos anos finais do ensino fundamental, a criança mal sabe as 4 operações básicas. E aí tem que aprender coisas muito mais complexas que necessitam as 4 operações. Olha, eu até vou fazer uma crítica aqui, tá? É a mesma coisa a questão se tem um pessoal aí que defende muito a questão da letra cursiva, que a letra cursiva desenvolve o intelecto e tudo mais. A letra cursiva é a coisa mais inútil hoje em dia. Ninguém mais escreve letra cursiva e ninguém mais escreve. Todo mundo usa o computador para escrever. Né? Então, você quer desenvolver a mente, o intelecto do seu filho, vai estudar um instrumento com ele, né? Vai fazer pintura, vai fazer outras atividades que realmente vão focar naquela. Tudo bem, é legal, é bonita a letra. Eu aprendi a escrever de letra cursiva na minha época. Tá? Hoje eu não uso letra cursiva. Né? Então, assim, é uma coisa inútil, quanto mais agora. Então, a mesma coisa, essas coisas que a gente aprende na escola aí que ninguém vai usar nunca. A maioria de nós nunca vai usar essas coisas. Então, verdade. Assim, A letra cursiva eu vou reservar para fazer uma live especial sobre ela, porque tem muita coisa para falar aí nesse assunto, né? E eu não quero entrar nesse debate agora. Nosso foco agora é finanças. Então, vamos lá. Falamos da gratificação, falamos do sistema de correspondência, o que é e como funciona? Eu acho que a gente... sistema de correspondência? Para criança. Sistema de correspondência? É que é mais ou menos aí o que tu estava falando, né? Esse sistema que a gente tem de estar fazendo uma troca com a criança. Tá, entendi. É isso aí. Eu acho que a gente não falou a questão da doação, o envelope da doação. Né? É verdade, a gente É importante você desenvolver no seu filho. A gente acredita nisso, né? Que você tem que desenvolver filhos generosos desde pequeno já. Né? E, claro, mais uma vez você tem que ser o exemplo. Né? Se você é generoso, você cultiva essa virtude na criança, ela vai crescer um indivíduo generoso. Né? Acho que a grande razão de nós sermos vencedores nas nossas finanças é para que tudo bem, a gente vai ter sacrifícios agora, a gente vai viver como ninguém vive hoje, guardando, juntando, né, tendo controle das nossas finanças na nossa mão, mas vai chegar um momento que você vai poder viver como a maioria não pode. E aí você vai poder ser generoso como a maioria não pode. Então, muita gente gostaria de ajudar mais, mas não pode, porque não tem. Então, quando você mais tem, mais você pode ser generoso. Então, isso é muito legal, você estar cultivando esse atributo espiritual, vamos dizer assim, né, na mente do seu filho, através desse envelope da doação. Né? É sempre reservar uma porcentagem. Aqui, por exemplo, a gente separa uma porcentagem e a Naomi ela dá um fim, né? Ela vai dar para devolver lá na igreja, ou vai ajudar alguma família carente, etc. E assim você pode fazer, né? Ajudar alguém, de alguma forma, usando aquele recurso que já está separado. Não vai fazer falta para você, eu garanto, para estar ajudando alguém também. Eu acho que é isso, então. Não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer. A gente vai, enquanto vocês pensam, se tem alguma pergunta, colocam aqui na caixinha de pergunta aquela interrogação dentro do balãozinho no lado.
eu vou contar um pouquinho como que vai ser esse ano com a Naomi aqui, os nossos planos, né? Porque a Naomi é homeschool, como a maioria de vocês sabe. E uma das áreas de conhecimento que a gente quer trabalhar com a Naomi é a questão financeira, que nós já começamos no ano passado, já trabalhávamos, mas esse ano a gente está ampliando aí o financeiro e colocando também o empreendedorismo, né? Por quê? Justamente por aquilo que a gente acabou de falar, né? A mentalidade da maioria das pessoas é: vamos estudar para prestar um vestibular ou para entrar numa faculdade aqui nos Estados Unidos, né? E o que a gente vê hoje muito, tá? Agora eu peço assim, ó, pensa no meio de vocês, pense em vocês, na família de vocês, entre os amigos. Quantas pessoas vocês conhecem que passaram a vida na escola, estudaram, fizeram um vestibular, fizeram uma faculdade, muitos investindo na faculdade, porque é muito difícil entrar numa pública e aí você precisa investir para fazer uma faculdade. Quantas pessoas vocês conhecem que passaram por todo esse processo e hoje estão empreendendo? Ao invés de estarem trabalhando, né, nas suas áreas de formação, estão sendo empreendedores, ou mesmo empreendedores na sua área de formação. Isso é um outro exemplo, Bê. Isso aí é que nem a gente estava falando da letra cursiva e da questão das finanças, da educação financeira. Por que não tem na escola uma disciplina lá sobre empreendedorismo? Uhum. Eu não sei, não. Eles preferem ensinar química quântica, física, os vértices, não sei das quantas equações lá que vai passar no vestibular, tudo bem, mas pois é. Pior que nem a quântica eles ensinam, antes ensinassem, né? Mas, enfim, então a gente quer dar essa oportunidade para a Naomi, desde pequenininha, tá aprendendo aí o que é ser um empreendedor, como é ser um empreendedor, por que ser um empreendedor, para que quando ela termine toda essa fase dela de homeschool, que vai até os 18 anos aqui nos Estados Unidos, ela possa decidir se ela quer entrar numa faculdade ou se ela quer ser uma empreendedora ou se ela quer ser uma empreendedora por um tempo e depois entrar numa faculdade. Enfim, pode fazer os dois. Então, assim, que ela tenha essa capacidade de diferenciar e de decidir, né? Se você tem uma mente empreendedora, você ter uma educação só vai adicionar aquilo ali, né? Uhum. Então, você pode ser um empreendedor e ir lá fazer uma formação específica para aquilo e você vai ainda melhorar, né, na sua área. Então, é a questão do cultivar, né? Cultivar esses atributos. Pô, eu cresci, me formei aí no Brasil sem saber o que é empreendedorismo, sem ter uma aula, sem ser ignorante, completamente analfabeto, né? Eu também. Pois é. Então é isso, a gente vai estar esse ano trabalhando com a Naomi, vocês vão poder acompanhar um pouquinho por aqui. Eu me juntei com uma outra mamãe, uma mamãe aí do Brasil, eu não posso falar o nome dela porque ela faz homeschool também e ela tem sofrido problemas aí de perseguição e ela não abre nas redes sociais que ela é homeschool. Enfim, eu e essa mamãe, ela tem uma filhinha da idade da Naomi, e juntas nós vamos trabalhar aí a questão financeira e empreendedora com as nossas meninas. A gente vai estar começando, ensinando elas algumas atividades manuais que elas podem realizar e que, quem sabe, elas podem também estar vendendo para a família, para os amiguinhos, né? Começar a criar um negocinho delas, se elas tiverem vontade. Elas vão fazer um curso no Sebrae sobre empreendedorismo para criança, para começar. E depois a gente vai entrar aí com as artes manuais, mais para frente bordado, corte e costura. A cada trimestre, elas vão aprender uma nova habilidade para que no futuro elas possam dizer assim, não, o que eu mais gosto de fazer é isso, ou é aquele outro, né? Que elas possam ter aí uma gama de atividades para elas poderem se identificar e ver o que elas mais gostam de fazer. Então, eu queria aproveitar, Bê, também, já que a gente está chegando no fim, para dizer que semana que vem eu estou planejando fazer aí uns 2, 3 aulões, né? Aulões porque assim como eu
era ignorante com relação a alguns assuntos relacionados aí à educação financeira. Eu sei que muita gente também cresceu assim e está nessa mesma situação, né? Então a gente vai estar falando assim de forma bem simples e bem didática como você melhorar a sua gestão financeira no lar e começar a vencer, começar a acabar com as dívidas, né? A gente aqui pagou quase 60 mil dólares de dívida em 2 anos com esse método, com essa técnica. Então a gente sabe que funciona, né? E a gente não entra em dívidas mais, a gente mudou a nossa mente, tá? Realmente esses conceitos todos mudaram a nossa vida, tá? Para melhor, claro. Então a gente vai estar dando aí aulões, de repente a gente vai até fazer no Instagram e no YouTube, porque no YouTube você tem a chance aí de compartilhar o monitor, né? E numa dessas aulas eu quero mostrar para vocês como a gente faz o nosso orçamento. Tá? Eu tenho a planilha, eu vou mostrar para vocês a planilha, vou mostrar direitinho como é que faz, né? Bem detalhado. Talvez possa ajudar vocês aí a tomar um controle melhor, né? E começar a progredir, a planejar melhor, né, o mês de vocês, tá bom? Então fica aí o anúncio, eu vou estar botando aí o anúncio, né, no Instagram e tal, quando a gente fizer. Provavelmente vai ser semana que vem. Então fica o convite aí, vocês, né, participem, chamem os conhecidos aí que queiram participar. Provavelmente esse aulão não vai ficar gravado, tá? Talvez fique aí por talvez 2 dias ou mais, mas a gente quer tirar do ar, porque a gente tem outros planos, outros projetos com esse aulão. É uma informação preciosa. Provavelmente vai ficar no YouTube, não no Instagram, mas no YouTube. A gente quer também começar a levar as pessoas para o YouTube, que no YouTube a gente tem mais flexibilidade, tá? A live ela é melhor, ela é de melhor qualidade. A gente pode estar compartilhando monitor e slides e etc. É bem legal. Então a gente vai tentar começar tanto o Be Homeschool, né, como a gente criou um site único no YouTube e a gente vai começar a publicar material lá também, é parte do nosso projeto. Então fica o convite aí para o pessoal, tá bom? A Bea está perguntando se já foi liberada aquela planilha que foi mencionada na primeira live. Explica para ela, por favor. Então, é essa planilha que eu estou me referindo, tá? Nesse aulão, semana que vem, eu vou estar mostrando justamente essa planilha. Como que ela funciona. Como que ela funciona. Eu criei essa planilha, tá? Aí eu tive que dar uma melhorada nela para divulgação e fazer outras fórmulas ali também sabe, fazer uma configuração mais específica para que as pessoas não deletem as fórmulas sem querer, essas coisas assim, né? E que tudo possa ser calculado certinho para vocês. Então, ela já está saindo do forno, né? E eu vou estar mostrando semana que vem para vocês, tá? Respondido, Bea. Tá? É isso, então. Mais alguma pergunta antes que a gente termine? Essa live também vai ficar gravada, vai ficar aqui no... Cuidado, amorzinho. Vai ficar por 24 horas, talvez um pouquinho mais, né? Se receber algum pedido aí dos brasileiros que moram em outros países e às vezes precisam um pouquinho mais de tempo para ver. Mas como o Gui falou, nós temos planos, né, para esses materiais que a gente tem produzido e, né, que a gente está criando aí uma biblioteca muito legal e então a gente vai estar tirando as lives do ar, tá? A partir dessa semana a gente já começa a tirar, já baixamos algumas. Então as últimas lives que nós fizemos já vão sair do ar e as outras estarão saindo também, tá bom? Então, se tiverem alguém que vocês creiam que vai ter interesse em ouvir essa live, em ouvir esse material, já quando eu salvar aqui no final, já enviem para o pessoal para que eles possam estar assistindo nas próximas 24 ou 48 horas, tá bom? Legal, bacana os comentários aí, o pessoal está gostando. Isso aí deixa a gente feliz, porque a gente sabe que mudou a nossa vida, vai mudar a vida de muita gente. A gente tem certeza, a gente confia muito nisso aí. E vai mudar a perspectiva de vocês. E se a gente conseguir mudar, quem sabe, uma geração inteira, né, através dos nossos filhos, crianças que possam ter uma inteligência financeira melhor que a minha, melhor que a nossa, né?
nossa, isso aí vai ser, a gente vai mudar, né? Vai ser um legado que a gente pode estar deixando aí para as gerações, tá bom? Uhum. Manda um beijo lá pro pessoal, então. Ela veio aqui só pro tchau, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente vai terminando por aqui. Depois, se ficou alguma pergunta que não foi respondida, vocês podem deixar aqui nas, né, Quer falar? É que nós duas estamos com preto. Ah, nós duas estamos de preto, é verdade. Tudo a ver com o assunto. Mas tudo bem. Então, vocês podem deixar aqui depois nos comentários ou então me mandar para mim ou para o Gui diretamente a pergunta, tá? Ali na caixinha de mensagem. Boa noite para todos. Grande Beijo. beijo, muito obrigada.